Oi, gente, eu sou a Patrícia Roriz e hoje a gente está no Direito ao Quadrado, nossa websérie que está homenageando o mês da conscientização autista. E nesse último programa, infelizmente, nosso último programa, a gente vai conversar com a Priscila Queiroz, mãe atípica, que vai contar como é que acontece no dia a dia da criança autista, quais são as dificuldades que ela enfrentou, essa pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de conviver sempre, porque é minha prima querida e uma mãe divina que ensina para a gente todo dia. E aí, Priscila, tudo bem, querida? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar participando da sua série e te parabenizar também, que é muito legal a gente ver pessoas é, falando sobre o autismo que não estão diretamente relacionadas ao autismo, porque só mãe atípica, pessoas relacionadas ao autismo que falam sobre isso. Então, é muito legal que outras pessoas tragam esse assunto à tona e que a gente converse para que isso fique uma coisa bem comum na sociedade, né? Que não fique tão. Exatamente. Eu acho que é isso, né, Priscila? A única forma da gente quebrar preconceito, e a gente vai falar sobre isso, você vive ele na pele todo dia, é a amplitude da informação, né? Tornar comum a informação, né? Porque eu acho que essa coisa de cercear a informação traz ainda mais preconceito, né? E é Uhum. isso aí, vai ser um bate-papo aberto, e a Priscila vai falar das experiências dela. E nessa primeira inserção que a gente vai fazer no seu mundo, Priscila, qual foi o seu primeiro contato, né? Qual foi o seu. Eu imagino que não seja uma notícia fácil de receber, que é o diagnóstico de autismo. Como é que foi isso? Como é que foi acordar nesse mundo? Então, acho que assim, eu acho que a mãe do autista não indiferente o grau ou então o nível do autismo, a mãe do autista ela sabe que o filho dela é diferente de alguma forma, né? Quando eu converso com qualquer mãe, fala, "Não, mas eu sempre percebia que tinha uma coisa, ele tinha uma dificuldade, ele era diferente das outras crianças. A questão não é que você tenta se enganar, a questão é que você não tem o conhecimento para poder buscar. Então, desde que o Theo era bebezinho, eu já sabia que ele era diferente das outras crianças. Só que você acaba botando, ele é tão bonitinho desse jeito, isso é uma particularidade dele. Então, ele tinha, por exemplo, mania desde pequenininho, muito pequenininho, de enfileirar os brinquedos. Eu achava isso lindo, mas nunca imaginei que isso era uma comorbidade do autismo na minha vida. Achei que era fofo ele fazer isso. E aí, quando ele começou a crescer, eu vi que ele brincava de formas diferentes, né? Do que as outras crianças. Não que ele não socialize. Muito importante que eu acho que a sociedade precisa entender é que o autista, ele não tem cara e ele não tem padrão. Cada autista, ele é de uma forma. Então, assim, mas o meu filho não é autista, porque o meu filho adora outras crianças. Não, tem vários autistas que não têm nenhum problema social, né? Mas ele tem outras comorbidades. Então, não necessariamente você vai apresentar todas elas, né? E é muito difícil isso acontecer. E alguma coisa ou outra você acaba percebendo. Então, quando ele tinha em torno de um aninho, eu já percebia que ele brincava diferente, ele estava no meio de outras crianças, ele gostava de estar no meio de outras crianças, porém ele não agia como elas, né? Então, aquilo eu achei que era dele também. A gente vai achando que isso é personalidade da criança. Só que, no fundo, você já vai que meio que se preparando, não sei como, mãe é mãe, pai é pai, a gente acaba que alguma coisa fica dentro da gente falando assim, ó, sabe, deixa eu ver isso direito. Aí você começa a fazer vários testes e tudo mais, mas nunca imaginei relacionado a isso. Quando ele começou a ter um atraso na fala, que foi assim, com 2 anos ele já ainda não falava muita coisa, ele falava poucas coisas, e eu percebia que ele falava muito inglês, ele falava tudo em inglês, eu não falava nada em português. Todo mundo acha isso lindo, mas isso não é comum, porque a nossa primeira língua não é o inglês, né?
Então, isso não é comum. Então, aí eu fui buscar um profissional, né? O que deveria ser uma coisa muito reconfortante para mim, porque não foi, porque o profissional era. Existem também, vamos falar que existem profissionais incríveis, mas existem profissionais também que não têm o menor conhecimento, Não né? tem tato, né? Não, nenhum. O Theo entrou na sala, ele já falou: olha, autista ele não é. Porque ele veio falar comigo, me falou oi, tio, e criança autista não fala isso. Ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, porque claro que a criança autista fala isso, algumas não, mas algumas sim. Então, aquilo. Aí você vê, eu fui com meu marido saiu feliz porque ele tirou isso da nossa cabeça. E meu marido saiu feliz, já vi, tá vendo? Pode ser outra coisa, pode ser TDAH e tudo mais, mas autismo não é. E eu com aquilo na minha cabeça, porque aquilo fica dentro da gente. Então, eu acho que quando eu recebi o diagnóstico, eu já estava um pouco preparada, porque eu estava muito percebendo as coisas. Fui eu que comecei a perceber. Eu vou tentar juntar, então. Aí você vai na internet, você começa a pesquisar. Poxa, isso bate, né? O fato de eu chamar ele muito e ele não olhar, ter que ficar até uma hora, até ele me olhar. Então, eu comecei a juntar coisas que, para mim, eram dele, eram coisas do cotidiano, porque uma mãe de primeira viagem não tem outro filho para comparar. Então, você acha que isso é uma coisa normal. E aí, depois você começa a ver. Aí foi quando eu fui procurar uma neuropsicóloga, que foi indicado para mim, falou, procura uma avaliação de autismo especificamente. Só que na primeira consulta ela já sabia. Uma pessoa preparada assim, né, que lida muito com isso, já percebeu, ele brinca, a forma dele brincar, ela botou ele para brincar, ela botou ele para comer, ela botou ele para falar, e ela começou a perceber várias comorbidades, ou seja, o médico ficou 10 minutos com o meu filho, falou que ele não era autista, e aí falou que ele era pra gente. Eu fiquei, assim, é muito, você fica chocada, é o primeiro baque, é muito forte, porque você não sabe como vai ser o futuro dele. Eu acho que quando você pensa numa criança, quando você recebe um diagnóstico desse, de qualquer. O autismo não é uma deficiência intelectual, mas dependendo do grau e tal, eles têm as suas dificuldades e as suas limitações. Mas você fica pensando, será que meu filho vai fazer uma faculdade? Será que meu filho vai trabalhar? Como é que vai ser meu filho adulto? Porque eu acho que não é nem no momento que a gente acaba se virando, né? Mas a gente pensa no futuro. Então, dá aquele baque, você passa por a gente chama de luto, nós mães atípicas, quando a gente se encontra, a gente chama do luto do diagnóstico, porque tem mãe que realmente fica muito mal, muito mal. Mãe, pai, entra em negação. Na minha família eu tive negação, né? E o que fez muito mal para o meu filho, porque assim, eu e meu marido a gente aceitou numa boa, mas a avó do meu filho, a minha mãe, ela não aceitava, e até hoje ela não aceita, e ela fala que ele não é. E isso é muito ruim, porque no dia a dia eu preciso que algumas coisas aconteçam e não acontecem. Quando, por exemplo, o autista precisa de uma rotina e tal. Então, existem todas essas fases. Tem as pessoas que entram em negação, tem as pessoas que sofrem. Eu sofri, meu marido sofreu, mas, enfim, faz parte. Faz parte, né? E Priscila, uma coisa quando você estava contando, eu lembro muito daquela fala que sempre existe, né? Cada criança tem seu tempo. Todo mundo. Esse é um discurso que prejudica muito, né? Prejudica, e as psicólogas hoje em dia falam assim, as psicomotricistas, a terapeuta ocupacional, cada criança não tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo dentro de um limite de tempo. Dentro de um lapso temporal ali, né? Que Isso já tem mesmo. essa previsão. Você não pode chegar e achar normal uma criança de 4 anos começar a falar com 4 anos, né? Entendi. Isso não é, cada criança tem seu tempo. Algo acontece ali, né? Precisa ser investigado. Não necessariamente autismo, porque a gente sabe que o índice está muito alto, né? Os profissionais estão se preparando muito. Antigamente, a cada 230 crianças nascidas,
meninos, né? Porque de cinco autistas, uma é menina, então a maioria nos meninos. Então, de 230 crianças, meninos nascidos, um era autista. E existem estudos japoneses hoje que já provam que de 40 crianças nascidas, um é autista. Ou seja, 40 meninos, um vai ser. Então, a sociedade e os profissionais estão se preparando muito para isso, porque a incidência está muito alta, né? Então, você chegar e falar assim, hoje, nesse momento em que, por exemplo, a escola do meu filho é uma escola muito inclusiva, tem muito autista, você chegar e falar cada criança tem seu tempo, não se aplica. E tem que ficar de olho mesmo, tem que ficar não só relacionado ao autismo, porque a gente sabe que o TDAH também tem um atraso, a dislexia também. Existem algumas outras situações que podem ocorrer, tá? Não sempre é autismo, mas precisa sempre estar de olho, porque quando o atraso ele é muito latente, quando é uma coisa assim, é um pouquinho, uns meses, é um atraso bobo, tal, tudo bem, mas quando você vê que o seu filho não está desenvolvendo alguma coisa, ou motor, ou intelectual, do jeito que deveria, assim, mais ou menos junto com as crianças da mesma idade dele, é legal você procurar um profissional, né? Ouvir a intuição materna, né? Que não falha nunca. Eu acredito muito na intuição paterna também, né? Eu também. Mas até porque a gente tem maridos muito participativos, né, Priscila, e muito intuitivos também, então para a gente é muito fácil falar disso, né? É isso aí. E Priscila, qual é a maior dificuldade que você encontrou no início dessa jornada aí? Você recebeu o diagnóstico, descobriu não, porque você sempre soube no fundo, né? Você recebeu o diagnóstico do TEL, e aí o início da jornada de vocês, o que que marcou como a principal dificuldade de vocês? O que que você Então, achou mais difícil no início dessa caminhada? Então, você não sabe o que fazer, na verdade. No início, você fica assim, o que que eu faço? Aí, porque a avaliação neuropsicológica, ou neurologista, ou psiquiatra que der esse diagnóstico para uma mãe que está recebendo esse diagnóstico, ele vai encaminhar para um montão de coisa. E você fica, assim, apavorado, né? Eu acho que a mãe, ela precisa procurar, talvez, o apoio de outras mães. Foi muito importante para mim, muito importante eu procurar grupos de mães. Por isso que eu tenho um Instagram que eu criei para falar sobre autismo, para tirar esse bicho de sete cabeças mas que também é uma coisa que não tem que ser levada como, ai, tá tudo bem, porque não tá tudo bem, né? Eu não vou romantizar de forma nenhuma o autismo, de forma alguma. Mas É uma deficiência, né, que tem que ser tratada. sim, eles são considerados por lei deficientes físicos. O meu filho, ele tem a carteirinha de deficiente físico, no caso intelectual, porque no Na Detran é verdade, autismo. é uma coisa que a lei veio, não foi nem para cercear, foi para dar direitos, né, de atendimento ao SUS, enfim, foi para garantias de direitos constitucionais, né? Mas Não, e continua. garantir direito a gente sofre preconceito até por ter esse direito, mas aí a gente já pode até Imagino. chegar eu já sofri tanto preconceito na rua, mas a gente pode chegar nesse assunto. O que, assim, no início que eu passei foi esse nervoso, eu acho que meu marido ficou mais calmo, aí eu fiquei muito nervosa, eu chorava demais, depois ele começou a ficar muito nervoso quando eu já estava calma, a gente fez esse Que bom, né? equilíbrio aí na história. E aí foi quando a gente foi procurar ajuda, foi procurar os profissionais necessários, porque quando uma criança é diagnosticada com autismo, ela tem que procurar um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um fonoaudiólogo, para poder fazer o acompanhamento. No caso, meu filho não falava quando ele foi diagnosticado, então eu precisava urgente fazer isso. E eu acho que a mãe também precisa procurar uma psicóloga, uma ajuda, porque não é fácil você lidar com um turbilhão de coisas que vem na cabeça. A criança autista, ela demanda muito mais, entendeu? O meu filho, por exemplo, ele não tem a parte desenvolvimento da parte motora fina, então para ele é muito difícil, ele não consegue tirar a cueca, tirar um short, uma coisa de uma criança de 4 anos, eu vou tirar o short, peraí, para ele não é assim.
Meu filho não consegue botar uma meia, não consegue botar um sapato, tirar um sapato. E meu filho tem seletividade alimentar severa, que foi uma das coisas que mais pegou, né? Então, assim, meu filho não come nada, 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 nada. Meu filho não come arroz, não come feijão, não come macarrão, não come carne, não come nada que todo mundo come, meu filho não come. Então, tudo tem que ser específico para ele, tem que ser feito específico. Ele toma muito suplemento, remédio. Então, é uma coisa muito complicada que você tem que assimilar de uma vez. E aí você vai numa médica, a médica fala: olha, seletividade alimentar severa do seu filho vai precisar disso, 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 disso. E você fala: meu Deus, minha rotina mudou, minha vida mudou. E você vive em função disso. Você vive em função de levar seu filho para as terapias, porque seu filho tem psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Normalmente ele faz alguma hidroterapia ou algo do tipo, um acompanhamento pedagógico, escola e não sei o quê. Então você vive em função disso. Em função, porque como é que você vai trabalhar e chegar para o seu chefe e falar assim: olha, eu não posso trabalhar de manhã, porque de manhã meu filho tem fono e não sei o quê. E seu filho não pode deixar de ir. Se você não tem uma ajuda, alguém que você possa, né? A não ser que você tenha uma condição boa. Então, muitas mães, elas sofrem muito com isso, né? Até existe, inclusive, para as pessoas que não têm renda e estão, né, consideradas assim, que não tem uma renda muito baixa, o BPC Loas ele se encaixa, né, para os autistas, para essa ajuda de custo, porque muitos autistas têm que tomar remédios, o risperidona, vários outros remédios que são caros. Então, assim, é muita demanda demais. Então, a sua vida vira assim, ó, de cabeça para baixo, muito rápido, porque você vê que a sua rotina muda e você começar a tentar fazer com que as coisas sejam naturais. Só que, infelizmente, vem um monte de pedra no caminho e aí as coisas não são naturais. E quais são essas pedras? Assim, porque eu fico tentando imaginar, porque eu nunca vou conseguir imaginar o que é uma rotina dessa, né? A gente não pode ser hipócrita de falar que, eu imagino que. Não, a gente não imagina um terço do que é a rotina de uma mãe atípica. Mas, assim, eu fico tentando imaginar que o seu maior esforço é tentar normalizar essa rotina. Tentar transformar ela em normal para você, né, ter um respiro e falar assim: minha vida é normal nessa rotina que eu tenho. Qual foi esse primeiro contato com preconceito que você teve? Porque geralmente é uma coisa que marca a gente, né, Priscila? Esse é nosso primeiro contato. Assim, eu garanto que você lembra exatamente o primeiro contato que você teve com preconceito, ainda mais com um filho, que é um ser tão sagrado para gente. Conta pra gente como é que foi isso. Porque, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, o nosso maior intuito, né, quais outras entrevistas, foi informar sobre pedagogia, sobre saúde. Claro que você vai informar um monte de coisa aqui sobre a sua rotina para quem está tendo esse primeiro diagnóstico agora. Mas o mais importante também, Priscila, é a gente falar para as pessoas: olha só, isso já aconteceu comigo, você não está sozinha, né? Então vamos lá, tem saída, tem uma luz no fim do túnel, né? Isso que eu quero proporcionar para as pessoas de alguma forma, já que eu não posso ajudar mais do que isso nesse caso da rotina, da adaptação, enfim. Qual foi esse primeiro contato que você teve com preconceito? Então, foi o que você falou, é uma coisa que você nunca vai esquecer na sua vida. O primeiro contato que eu tive com preconceito, na verdade, assim, eu sempre tive contato com preconceito de olhares, mas os olhares a gente acaba acostumando. Triste a gente ter que falar isso, né? Mas é a verdade. O meu filho grita nos lugares, ele imita bicho, ele vai para a pracinha e ele começa a cismar que ele é um cachorro e a criança vai brincar com ele e ele é um cachorro. Então a gente vê muito. Pronto, filho, passou, já tiro. A mamãe tá acabando, tá? Aí, quando a gente vai muito para a pracinha e meu filho começa a fazer algum tipo de coisa, a gente vê muitos pais tirando os filhos de perto dele. Isso é uma coisa muito normal e que é o que eu falo para você. É muito triste a pessoa ter que se acostumar com isso, tá?
mas a gente se acostuma. Nós, mães de crianças atípicas, ou então de crianças com deficiência intelectual, paralisia cerebral, cadeirante, surda, muda, enfim, qualquer criança que tenha qualquer tipo de deficiência tem que se acostumar, infelizmente. Mas, quando eu fui levar meu filho para a primeira creche dele, eu fui com uma esperança, assim, uma coisa assim, de tipo assim, eu vou botar meu filho na creche, ele vai lidar com outras crianças e ele vai desenvolver. E eu cheguei lá, quando eu cheguei na psicóloga, tá? Vamos deixar isso bem, bem claro. Na psicóloga da creche, eu cheguei para ela e falei, então, meu filho está com avaliação de autismo, né? Então, ele tem seletividade alimentar severa, era uma creche integral, então, eu falei assim, ele não vai comer junto com as outras crianças. Então, ele tem transtorno sensorial. O mais latente, a comorbidade mais latente do Theo é transtorno sensorial. Então, ele tem pavor de texturas de várias coisas. Então, por exemplo, eu não posso sentar com um prato de macarrão ao lado dele para comer, que ele passa mal mesmo, assim, não é mentira, ele passa mal. Então eu falei assim, então ele vai, eu vou fazer a lancheirinha dele e tudo mais, separadinho, aquela coisa, nananã. A psicóloga anotando tudo e tudo mais, só me olhando, não falou nada, só me olhando. E aí depois eu recebi a ligação falando que meu filho não seria aceito na creche porque ele não se adaptaria com as outras crianças, né? Pelo fato dele ser autista e não aceitaram meu filho na creche. Na época, eu acho que eu fiquei tão... Eu nem fui brigar, porque eu sei que isso não pode, isso é contra a lei. Verdade. Né? Mas a gente não tem força, sabe por quê? Porque eu fiquei imaginando meu filho num lugar onde alguém falou isso dele. Eu não queria que meu filho frequentasse mais uma creche onde as pessoas acham que ele não é merecedor de estar ali. Então, eu fiz errado? Fiz. Eu deveria ter lutado, eu acho que ter feito, mesmo que eu não botasse ele lá, mas que qualquer denúncia lá para a Secretaria de Educação eu deveria ter feito, tá? Mas na hora a gente sente um buraco, abre um buraco, você cai ali quando você escuta que o seu filho não poderia frequentar a mesma escola que outras crianças, você sente um vazio. Então, eu perdi a vontade, inclusive mudei de cidade, não quis mais morar lá, porque eram pouquíssimas escolas, uma cidade muito pequena, e eu imaginei que isso ia acontecer com ele em qualquer outro lugar, né? Então, foi meu primeiro contato com preconceito, foi esse quando ele teve essa parte negada. Mas eu já tive muito preconceito, muito. Eu vou te falar, eu tenho preconceito, sim, agora não na pandemia, por ele ser de risco, a gente não está saindo muito com ele. Mas, por exemplo, o autista não tem senso de esperar, né? Então, assim, ó, senta aqui, fica sentadinho. Aliás, nenhuma criança já não tem, né? Já não tem. Criança exatamente. Nenhuma tem senso de esperar, né? Mas, exatamente. Enfim. Então, assim, a criança... Então, eles não esperam. Então, quando eles estão muito ansiosos, muito nervosos, para isso que existe o símbolo do quebra-cabeça na fila preferencial. Nossa, eu já fui xingada em várias filas preferenciais, falando que eu estava me aproveitando, eu tive que mostrar a carteirinha. É muito humilhante você ter que ficar provando, porque, na verdade, quando tem alguém na minha frente, porque existem autistas adultos, né, que fique claro isso, e ele também tem direito àquela fila. Até porque eles crescem, né, gente? Então, assim, você não tem que questionar a pessoa. Se a pessoa tá furando a fila, é um problema dela, né? De consciência dela, né? Exatamente. Deixa ela ali. Mas eu acho que, assim, então eu já fui... teve uma vez que eu estava numa fila de um Papai Noel, então tinha a fila das crianças da inclusão, então tinha síndrome de Down, os autistas, cadeirantes, e a gente estava lá, e eu estava, inclusive, com uma outra amiguinha autista do Theo, e as mães se juntaram, aí passaram as crianças com síndrome de Down. Quando chegaram eu e ele, e o Theo, e a outra mãe com o menininho, as mães começaram a berrar, enfiar o dedo na nossa cara, falar que a gente tinha que sair dali, que a gente estava furando fila, que era um absurdo, pilantras, assim, xingando a gente. E eu só olhei para o Natal, né? Não, para ver o Papai Noel, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu olhei para o segurança, eu tirei a carteira do meu filho,
porque aqui no Rio de Janeiro o Detran tem a carteirinha, né? Tem a identificação especial. Identificação. Infelizmente, a gente ainda não tem a carteirinha do autismo, que já foi liberada, ainda entra como deficiência intelectual, o que não é de fato, porém, é o que a gente tem, assim, eu não vou reclamar. Então, eu mostrei para o segurança, porque eu não ia mostrar para elas, eu não queria discutir com elas, nem bater boca com elas. Eu mostrei para o segurança quem tinha que me deixar entrar era ele, e saber o porquê que eu estava ali, né? Mas a gente sofre isso muito. Então, é uma coisa que é bem complicada, assim, essa parte do preconceito. Só que eu até fiz uma campanha no meu Instagram, eu juntei um monte de mãe, acho que eu juntei várias mães, assim, e a gente fez uma campanha de preconceito. Então, eu fiz relatos de preconceitos que elas sofreram também, assim. Mães de autistas severos, né? Que quando o autista é severo, o preconceito é muito maior, né? As pessoas se afastam, as pessoas tiram as crianças, e assim, e as coisas que são faladas são muito brutais, né? As pessoas não têm muito noção do que fala. Então, a gente tem muito desse preconceito ainda, infelizmente. Por isso que a gente precisa ter voz. Mas o preconceito é uma coisa que a gente acaba acostumando, infelizmente. Infelizmente, é uma coisa que eu já muito triste. Mas, assim, agora, para encerrar, né, a gente já falou de vários pontos tristes, né? E o ponto alegre, o que quando você lembra, seja no início da sua caminhada, seja agora há pouco tempo, você dá aquele sorriso de canto de boca? Ai, gente, eles são especiais demais. O autista, ele não tem nenhum tipo de... A gente até ri quando a gente vê The Big Bang Theory, o Sheldon, a gente vê The Good Doctor, a gente vê assim, alguns autistas do atípico na TV, a gente ri que eles não entendem o sarcasmo, que eles não entendem essas coisas, mas de fato eles são literais, né? Então é muito legal. Às vezes eu converso com ele e ele agora, né, fez fono, a gente trabalha, é muito cansativo porque a gente está sempre ensinando 24 horas, isso é muito cansativo. Mas é tão prazeroso quando a gente vê, por exemplo, hoje ele já debate comigo e ele é tão assim lógico, racional, que eu fico sem resposta. Ele fala para mim, mas por que não pode? Eu falei, não, por que não? Porque não pode entrar aí, porque não pode. Aí você está falando assim, mãe, respira profundo. Aí eu respiro e falo, agora me diz qual é o motivo de eu não poder entrar ali. Entendeu? Então, ele é assim. Então, eles são muito espertos, assim, por mais que eles tenham alguma deficiência cognitiva, que eles precisam de ajuda, assim, o meu é nível 3, o meu é nível 2, assim, eu tô falando para alguma mãe que esteja assistindo esse vídeo, mas é nível 1, nível 2. Hoje em dia, a gente nem chama mais isso, porque tem criança que é nível 1, mas tem uma comorbidade nível 2. Entendeu? O Theo, por exemplo, meu filho, ele é autista, só que ele tem comorbidades de outro transtorno, chamado TOD, transtorno opositor desafiador. É um transtorno muito difícil de lidar, e o Theo tem os dois. Então, é muito complicado você lidar com uma criança que tem esse transtorno. Só que são crianças muito... eles não têm maldade, eles são muito puros, tudo para eles assim, eles não fazem uma coisa para o mal, eles sempre são... tudo muito para o bem, eles são muito... não vou falar ingênuos, eles são puros, assim. Existem pessoas que dizem que essa quantidade de autista está vindo aí para dar uma limpada da maldade do mundo, né? Para melhorar um pouco o ser humano. Porque os autistas são tão assim, meu filho, ele vê uma criança, ele fala, ué, amigo, quebra. Ele não tem essa, isso aqui é meu, não sei o que, não. Entendeu? Ele não tem. Agora, existem autistas que têm, tá? Então, assim, não estou falando que se eu estou generalizando, mas os autistas, no geral, são crianças maravilhosas. Eu lembro um capítulo do The Good Doctor, que assim, é uma das minhas séries favoritas. Eu tenho muito amor pela matéria autista, né? E eu fui descobrir há pouco tempo que o Sheldon do seriado era autista, né? Porque assim, para mim é uma coisa tão comum, sabe, Priscila? Tão natural a pessoa ser diferente, né? Que
Eu não encaixo ela em rótulo nenhum, né? O que acontece? Na série The Good Doctor tem um episódio que eu acho que é aquele médico mais velho que é amigo como é que é o nome dele? Eu sou péssima para Eu nomes, também né? sou péssima para nome. Você me conhece, você sabe disso. Aliás, a gente é super parecida fisicamente, inclusive você tem o mesmo defeito que eu de esquecer nomes. É isso aí. Então, assim, aquele médico mais velho que é amigo Eu do, sei. do autista, do médico, ele vira para ele e fala assim: Você sabe por que os lugares têm que se adaptar aos autistas? Aí ele fala assim: Não, porque vocês são superiores a nós. A gente tem que se adaptar a vocês e não vocês a gente. Porque vocês É, são muito melhores que a gente, ditos normais. Eu é, achei aquilo de uma empatia, de uma declaração de amor, porque é isso, né? É isso. é isso. Eu acho que essa questão de tratar como deficiente, né? A gente tem essa questão de que é para assegurar direitos e garantias fundamentais. E assim, deficientes somos nós, né? O autista não tem preconceito, ele não é racista, ele não é interesseiro, ele não é maldoso, ele não é mau caráter, né? Essa característica é nossa. É Então, é exatamente. isso. O mundo tem que se adaptar a eles, porque são seres superiores, com certeza, É. né? E São eles muito acabam. melhores que nós, mil vezes, né? É, com E é certeza. isso, e é isso. Que preconceito é a coisa mais demodê que eu já vi na minha vida. Aliás, Não demodê já é adianta. velho, né? Já entrega a idade. É, É brega. Ser é. preconceituoso é brega. É horrível. Não, e é uma coisa que a pessoa vai ter dois trabalhos, ter e dester, porque vai conviver e vai conviver cada vez mais, né? Exatamente. Com qualquer diferença. Você sabe que uma coisa que eu me peguei, assim, que isso está encruado no ser humano. Você acaba que você mesma tem um preconceito lá dentro que você nem sabe que você tem. Mas, por exemplo, as frases capacitistas a gente usa assim, às vezes, sem maldade. Eu não tô falando, às vezes a pessoa não está usando na maldade, mas acaba usando. Então, por exemplo, na escola do meu filho, quando eu entrego a escola do meu filho atual, é uma escola extremamente inclusiva. Então, na sala do meu filho tem cadeirante, tem deficiente auditivo, Que gracinha. maravilhoso. Tem sala de recursos, então tem uma monitora só para ele, que é a mediadora, né? Porque é lei e a escola do meu filho faz questão de botar. Então, assim, você vê que ela é bando de adulto andando, você fala que quantidade de professora? Não, é mediadora para tudo quanto é lá. Gracinha. Mas na escola do meu filho, quando eu entrei, aí estava preenchendo lá e falou assim: você vai querer, você vai querer colocar o hotel na turma bilíngue? Falei, não, 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 bilíngue não, já está difícil dele conseguir falar o português, pelo amor de Deus, não me bota no inglês, nunca não vou conseguir dar conta. Aí ela virou e falou assim: não, não, não é inglês, não, é Libras. Eu falei, ai, que legal! Ah, Aí ela falou, porque a gente tem muitas crianças aqui, né, deficientes auditivas e tal, e a gente bota, por quê, né? Porque uma criança deficiente auditiva só pode ser amiga de outra que também tem a mesma deficiência, porque só elas vão aprender Libras, né? Porque as outras crianças que não têm não podem aprender Libras para poder brincar junto. exatamente. Então, assim, eu mesma me peguei, na hora que eu me peguei, que ela falou isso para mim, eu falei, meu Deus, eu falei, quero, claro, com certeza, quero botar. Desculpa. Não, porque aquilo você não imagina uma coisa dessa, porque eu sofri tanto, né? Eu fui com aquela outra creche e tal, eu nunca imaginei chegar numa escola que tivesse uma turma bilíngue de Libras, eu achei aquilo muito legal, muito Uma legal. graça. Então, assim, o que eu tenho para dizer para as mães que estão recebendo diagnóstico agora, ou que por algum ainda estão no luto, ou que estão tristes com a situação, é dizer que o autismo ele não tem cura, óbvio, porém ele tem tratamento sim. Então procurem os profissionais, né? Porque seu filho tem uma dificuldade maior em uma coisa ou em outra, é só botar no profissional e eu sei que é pesado, a rotina é pesada, a gente tem que fazer muito exercício com eles,
a gente tem que estimular, é só a palavra que eu escuto, estímulo, estímulo o dia inteiro, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Às vezes o menino está quase fazendo xixi e eu não posso ajudar ele a tirar o short. Vai, você consegue, puxa um braço, puxa outro, e você fica naquilo, porque é mais fácil você fazer assim, né? Mas você precisa estimular. Então, assim, estimulem, porque vocês vão continuar estimulando, os filhos de vocês vão para a escola e eles vão aprender, eles vão desenvolver, cada um de uma forma, claro, mas vai dar certo, entendeu? É só continuar seguindo o passo a passo do autismo, que é bem isso mesmo, terapia ocupacional muito pesada em cima. Eu sei que no Brasil é difícil a gente conseguir terapeuta ocupacional, mas não desiste, porque funciona. Meu filho ele ficou sem falar nada depois do diagnóstico que eu descobri. Quando você descobre aquilo, você vai a fundo naquilo. Meu filho, 6 meses depois, já estava conversando. Então, é só questão de você saber, não fica com medo, porque tem gente que tem medo do diagnóstico, então não vai. Ai, vou ficar aqui, vou esperar até fazer 4 anos. Ah, vou esperar até fazer 5 anos. Ah, vou esperar. Não fica com medo. Vai, porque quanto antes você tem o diagnóstico, mais cedo o tratamento e melhor o desenvolvimento da criança. Isso aí, gente. Ó, a Priscila deu uma aula para gente aqui, né? De vivência, de maternidade, de resistência, de amor. E é isso. Então, se deixar, a gente passa 3 dias aqui falando. Então, infelizmente, a gente encerra o nosso quadro de programas sobre o mês da conscientização autista, mas a Priscila vai deixar o contato dela, das redes sociais. Qual é o seu contato, Priscila? Então, eu tenho um canal no YouTube que se chama Como Ser Mãe Dele. Então, eu falo como ser mãe dele diariamente, assim, eu falo, na verdade, eu estou fazendo também várias sériezinhas, então tem uma série que é Convidado Autista, então eu estou recebendo convidados autistas adultos para vocês conhecerem, adultos falando, dentista, agora o último que a gente fez agora foi com o Pedro Melim, aquele que ganhou o Caldeirão do Hulk, né, o Super Gênios, que fazia... Então, foi o último convidado meu, que é um amor de pessoa, foi ótimo entrevistar ele. E eu falo desde quando eu recebi o diagnóstico, quais os sintomas que eu percebi, o que eu fiz quando eu procurei. Então, assim, eu tenho todo o passo a passo, eu tenho uma playlist lá de diagnóstico, quem estiver procurando esse assunto pode ir lá também, tá? Também tem entrevistas com outras mães. E eu tenho um Instagram que também é @comosermãedele, que lá eu estou postando também sempre coisas de estímulo para ajudar vocês que estão em casa, também estão precisando de ajuda. E também eu faço lives com outras mães, com profissionais, enfim. Eu tô aí sempre no meio da comunidade autista, tentando fazer diferença. Isso aí, trazendo informação, né? Tornar comum a informação. Essa é a nossa missão no planeta, né? Quem tem a informação tem que divulgar. Então é isso, pessoal. Então vocês já sabem, né? Curta, compartilhe o Direito ao Quadrado, se inscreva no nosso canal e também no canal do Como Ser Mãe Dele. Vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal. Sempre vai ter alguém na sua família, se não for você a ser mãe de autista, vai ter sempre alguém na sua família que vai estar precisando dessa informação, na sua roda de amigos, os amigos dos amigos, compartilha com todo mundo e vamos tornar comum essa informação e show preconceito. Chega dessa história, né, Priscila? Então é isso aí, pessoal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada, foi um prazer.